observatório existe desde 1996 e ele foi se constituindo ao longo desse tempo como uma rede de instituições que trabalha de maneira cooperativa em torno do problema metropolitano brasileiro. Bom, uma das questões centrais que marcam a atuação do Observatório das Metrópoles é a permanente e sistemática busca por compreender as metrópoles brasileiras de uma forma interdisciplinar, ou seja, a partir da questão ambiental, da questão econômica, da questão política, da questão da sustentabilidade democrática das metrópoles brasileiras. Cada metrópole, situada em regiões diferentes, tem problemáticas diferentes do ponto de vista da questão urbana e da questão metropolitana, e é um desafio para nós trabalhar essa integração dessas problemáticas dentro de uma base teórica comum, mas ao mesmo tempo é muito enriquecedor do ponto de vista da nossa produção científica. Bom, essa percepção sobre a nossa característica de um país urbano e metropolitano não é muito percebida na academia, não é muito percebida nas políticas públicas, e razão pela qual nós resolvemos criar um trabalho sistemático de pesquisa, de formação, de extensão sobre o tema metropolitano. O observatório ele parte de uma metodologia única, né, de classificações e categorias construídas por nós ao longo do tempo. Essas categorias também foram, ao longo dessa história de 16, 17 anos, sendo repensadas também, colocadas em xeque na hora que novos pesquisadores entram. Dificilmente você tem pesquisadores com a mesma metodologia pesquisando um tema. Então a comparação, ao usar uma mesma metodologia, ela é muito mais rica. Então eu acho que essa é uma diferença do observatório que distingue enquanto rede, enquanto experiência de pesquisa. Dentre as virtudes que se tem nessa rede do Observatório das Metrópoles é que, além dela congregar equipes de diversas regiões do Brasil, ela também é multidisciplinar e multi-institucional. Nós temos procurado desenvolver atividades de intercâmbio, de cooperação com outros institutos nacionais de ciência e tecnologia, aproveitando a complementariedade de atividades. Um deles é o INEAC, que trabalha com um tema que é bastante metropolitano, que é o conflito e a segurança pública. E existe o diálogo entre essas áreas, sociologia, arquitetura e urbanismo, geografia, ciência política, dentre outras, não é? Que permitem um fértil debate em função da análise desta realidade metropolitana que naturalmente precisa de olhares diferenciados. Nós jamais vamos conseguir superar ou propor uma leitura razoável da realidade brasileira, da realidade metropolitana brasileira, se tivermos como foco apenas uma área do conhecimento. O observatório ele é uma rede de instituições espalhadas no Brasil, presentes em 14 metrópoles, as principais metrópoles brasileiras. Em cada uma delas há um núcleo do observatório, composto por entidades da universidade, essencialmente programas de pós-graduação de universidades públicas e privadas, de forma que, na verdade, o observatório não é uma rede de pesquisa, mas uma pesquisa em rede. Em termos de contato, para mim, especificamente para o Núcleo de São Paulo em geral, foi muito útil a rede. Eu fiquei conhecendo problemas do Brasil, pesquisadores do Brasil todo, além do contato internacional, o contato nacional, a rede de trabalho, de pesquisa e de comparação que deu no Brasil foi extremamente proveitoso. Bom, internacionalmente nós temos relações com instituições da Europa, Portugal, França, Espanha, instituições que trabalham sobre o tema metropolitano. No plano latino-americano nós temos relações com o México, com o Chile, com a Argentina, com o Uruguai e com os Estados Unidos também, com instituições acadêmicas americanas que também desenvolvem trabalho sobre o tema das grandes cidades. Um elemento que eu acho importante na atividade do observatório são as reuniões de pesquisa, as oficinas, os seminários que fazemos com os membros da rede. Inclusive temos uma dinâmica que eu acho bastante interessante,
em que esses seminários eles são rotativos, eles não são feitos necessariamente aqui no Rio de Janeiro, mas são feitos a cada ano num local diferente, assim possibilitando que vários pesquisadores, estudantes desses lugares possam participar desses eventos de uma forma ampla. Recentemente realizamos em Natal o Encontro Nacional da Rede Metrópolis, evento que teve uma afluência de pesquisadores não só da Rede Metrópolis, mas de todo o Brasil, interessados na temática metropolitana. Eu vim de Goiás, lá eu já participava do núcleo de pesquisa do Observatório das Metrópoles, de vários eventos promovidos pela Rede Observatório das Metrópoles, e depois, quando eu passei para o doutorado, logo me integrei à equipe do Rio de Janeiro. Um dos pilares básicos do Observatório das Metrópoles é a colocação de disponibilidade de todas as pesquisas feitas para o público em geral, para os estudantes. Isso é muito rico, né? E permite informações muito sofisticadas, informações muito específicas que ajudam muitíssimo, tanto nas monografias, como nas dissertações, como nas teses de doutorado. Os produtos do Observatório da Metrópolis são destinados a diferentes públicos. Né? Então nós temos diferentes produtos para diferentes públicos. Nós produzimos vários livros que servem como subsídios acadêmicos para estudantes, para professores, para outros pesquisadores, mas nós também produzimos materiais destinados especificamente para os atores locais, sejam eles governamentais, sejam eles não governamentais. Nós estamos falando aqui de apostilas, de trabalhos, de artigos, de pequenos manuais que possam subsidiar a atuação desses atores. Então, o nosso monitoramento de políticas públicas exige da gente a produção permanente de materiais que sejam de fácil acesso por parte desse público. Um dos mecanismos que usamos é a constituição de um site onde toda a produção acadêmica, seja discente ou docente, é disponibilizada para quem tem interesse em buscar informação e conhecimento sobre o problema metropolitano brasileiro. Então lá nós temos relatórios de pesquisa, livros eletrônicos e artigos científicos. Nós temos ainda o site da E-Metrópolis, que é uma revista eletrônica editada pelo INCT Observatório das Metrópoles, cuja edição é de responsabilidade de alunos de pós-graduação dos programas vinculados ao Observatório. Temos também uma revista bimestral, Cadernos Metrópolis, dedicada essencialmente a temas relacionados com as grandes cidades no Brasil e fora do Brasil. O Observatório das Metrópoles integra essa rede importante que vem pautando as políticas urbanas no Brasil. Eu diria que uma grande contribuição do Observatório das Metrópoles ao longo de todo esse processo de construção das políticas públicas urbanas é justamente o monitoramento dessas políticas, e a formação de lideranças sociais, de agentes comunitários para incidir sobre as políticas. O Observatório das Metrópoles vem há algum tempo já apoiando o Ministério das Cidades no desenvolvimento da política habitacional e da política metropolitana de uma forma geral. Então, a política de urbanização de assentamentos precários, nós participamos diretamente na elaboração dos termos gerais da política, participamos também de cursos à distância, temos participado também das discussões do programa Minha Casa Minha Vida e dos desafios que estão colocados hoje. O Observatório das Metrópoles também apoiou o Ministério das Cidades com o desenvolvimento de estudos sobre o processo de metropolitização no Brasil, para identificar o que são hoje realmente as regiões metropolitanas e de que maneira se poderia, então, pensar mecanismos para que a ação do Ministério das Cidades pudesse ser mais efetiva também nesse campo. Essa qualificação da sociedade para dialogar com os governos sobre planos e políticas tem sido, eu destacaria talvez como uma das maiores contribuições da Rede Observatório das Metrópoles. Acho que o outro ponto importante do observatório, que também teve avanços significativos, é essa interação e interlocução do observatório da rede com os gestores públicos e com a sociedade civil de uma maneira geral, mas mais especificamente com a sociedade civil organizada. Então, o observatório tem uma atuação em várias regiões do Brasil, com cursos de formação em torno do direito à cidade, cursos de formação para conselheiros e conselheiras que já atuam em conselhos, nessas esferas públicas de gestão, que é uma novidade brasileira na discussão da democracia participativa,
e isso tem contribuído fundamentalmente para qualificar a atuação dessa rede, né, e dos militantes dessa rede, né, na busca justamente por uma cidade mais justa, mais democrática, que garanta o direito à cidade para o conjunto da população brasileira.